E o CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o CBN Campinas, segunda edição nesta tarde de quarta-feira. Fria, chuvosa, carrancuda, muito gelada aqui no Moisés Lucarelli, onde daqui a pouquinho às 7 da noite a bola rola para Ponte Preta e Cruzeiro pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e nós já estamos por aqui, né, para acompanhar daqui a pouquinho essa partida e, claro, vamos apresentar todo o programa aqui do Moisés Lucarelli. Tem totalmente fechado o tempo, temperatura 16 graus, esse finalzinho de tarde aqui no Moisés Lucarelli. Vamos pegar o primeiro destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Julião. Oi, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta entra em campo nesta quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, precisando da vitória para continuar sonhando com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E também informações sobre o Guarani, que se prepara para enfrentar o CSA, jogo de sexta-feira no estádio Rei Pelé em Maceió, partida decisiva em confronto direto para o Bugre. É verdade, vamos falar também daqui a pouquinho a respeito do Guarani. Carlão de Freitas já esteve com a gente 11h30 da manhã na primeira edição e agora no estúdio para bater um papo nessa tarde aqui no segunda edição, depois das... uma folga um pouquinho mais prolongada. Não podemos dizer uma férias, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. É uma folga. Cheguei aqui, já fui abordado pelo nosso glorioso Marco Guarizo, falando das férias e tal. Falei, mas quem me dera se fosse férias, né? Tava bom. Mas foi apenas alguns dias de folga aí, mas já estamos por aqui, com a bateria já recarregada, às vésperas de um grande jogo, né? Há poucas horas de um grande jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro. Infelizmente, assuntos lamentáveis, né? Ou situações lamentáveis ocorreram aí nas estradas de Minas Gerais, envolvendo a torcida do Cruzeiro com a do Palmeiras, mas eu prefiro falar de futebol, prefiro falar muito mais do grande jogo daqui a pouco entre Ponte Preta e Cruzeiro pela Série B. É verdade, daqui a pouco a gente vai abordar também esse assunto, dessa confusão, dessa briga entre torcida do Cruzeiro e torcida do Palmeiras. Fábio Scheibe, boa tarde pra você, Fábio. Vamos aproveitar do boa tarde e vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, né, Fabião? Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, muitos jogos pela Série A, rodada vai ser encerrada hoje, a 28ª rodada, que começou no domingo, né, com a vitória do São Paulo por 4-0 contra o Avaí. Ontem, o Santos fez 2-0 no Atlético Paranaense, gol do Luan, depois de 495 dias, Luan voltou a marcar um gol. Hoje tem Fluminense e Juventude às 7 horas da noite no Maracanã, o Corinthians pega o Atlético Goianiense às 7 horas da noite na Neoquímica Arena. Também tem Fortaleza e Flamengo, Curitiba e Ceará, Cuiabá e América. Às 9h45 tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Bragantino. E o Goiás recebe o Botafogo na Serrinha, Cabela. Legal, já que você falou da vitória do Peixe, bota o hino do Peixe aí, meu caro Bolachinha. O Peixe manteve a escrita de nunca ter perdido para o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E o técnico Orlando Ribeiro extravasou depois do segundo gol. Nós sabíamos que a equipe do Atlético é uma equipe perigosa, que é um finalista da Libertadores, então nós tínhamos que tomar muito cuidado para não ser surpreendido. E no final a gente conseguiu o gol, então é como se extravasasse mesmo, realmente a gente ficasse muito feliz. Ainda faltou a gente controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola. O técnico santista também falou a respeito de Luan, que marcou pela primeira vez com a camisa do Santos. Ficamos muito felizes com o Luan, né? Com um gol de cabeça, eu até brinquei com ele, falei, aproveita para abraçar, porque depois vai ser difícil outro gol de cabeça, né? Mas o Luan também, posso falar da qualidade dele, né? Qualidade, a gente sabe que o Luan tem muita, apesar de ser novo, tem experiência em time grande, tem experiência em competições. E hoje foi importante pelo momento que nós estávamos. Nós estávamos precisando realmente dessa vitória e eu acredito que o Luan foi muito bem no jogo hoje. E o Santos deu um salto na classificação com essa vitória. Fazia tempo que o Santos não vencia, né, Fábio? É verdade, Cabelo. O Santos atualmente está na 9ª colocação com 37 pontos, se afasta da zona de rebaixamento, fica a 9 pontos da zona de rebaixamento e a 7 da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O Santos tem
Tem 37 pontos na 9ª colocação, Cabela. Pois é, Carlão de Freitas, o Santos dá uma respirada, né, no Campeonato Brasileiro, não vencia aí, acho que há 4 ou 5 rodadas, se eu não me engano, e esses 3 pontos vêm bem numa hora certa pro Peixe, pra dar aquele ufa, né, Carlão? Sem dúvida, né, Cabelo? Estava aí com 3 derrotas consecutivas, né? E enfrentou aí o Atlético Paranaense, o Atlético pensando em Libertadores, mas tentando permanecer aí no G6 do Campeonato Brasileiro, né? O Filipão já começa a rodar o elenco. E o Santos venceu com autoridade, importante o gol do Luan, né? A gente sabe, como disse aí o técnico interino do Santos, a qualidade do Luan, ela dispensa qualquer apresentação. Mas eu não sei o que aconteceu com o Luan nos tempos de Corinthians, o que estava acontecendo até nessa trajetória dele, nesse início de trajetória com a camisa do Santos. A gente sabe que fisicamente o Luan tem alguns problemas, mas tecnicamente ele é um bom jogador. E ontem demonstrou isso, fazendo um gol importante, que abriu o caminho da vitória do Santos. E a gente que gosta de futebol, né, a gente torce para que ele permaneça nesse ritmo, ajudando o Santos, demonstrando aí a sua qualidade, que é inegável. Pois é, agora vamos falar desse fato lamentável que aconteceu no final da manhã de hoje. Torcida do Cruzeiro que está vindo aqui para o Moisés Lucarelli, na Fernão Dias, encontrou com a torcida do Palmeiras, gente. E as duas torcidas entraram num confronto e brigaram lá na Fernão Dias. Informações com o Felipe Pereira. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, está organizando um esquema de segurança para evitar possíveis confrontos entre as torcidas do Cruzeiro e Ponte Preta. Reforço acontece após uma confusão registrada horas antes com integrantes da organizada do Cruzeiro em Minas Gerais. Os times se enfrentam às 7 horas da noite desta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli. Segundo o comando do BAEP, as torcidas que fizeram pedidos para o batalhão e marcaram pontos de encontro vão ter escolta, mas há preocupação com integrantes que venham de forma clandestina, como a própria corporação classificou. Esse cuidado com a operação de escolta foi potencializado após um confronto generalizado entre torcidas organizadas de Cruzeiro e Palmeiras. Os mineiros estavam vindo para Campinas, enquanto os paulistas viajavam para Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrenta o Atlético também nesta quarta-feira. Na rodovia Fernão Dias, próximo a um pedágio em Carmópolis de Minas, a 130 quilômetros da capital mineira, aconteceu a briga. Pelo menos 4 pessoas foram baleadas e outras 3 foram agredidas. Todos os feridos, a princípio, não correm risco de morte. A Polícia Militar de Campinas informou que há um ponto de verificação da chegada de torcedores na Fernão Dias, em Bragança Paulista. Outra questão que é levada em conta na operação prevista para a noite desta quarta-feira é de que torcedores palmeirenses da capital possam vir a Campinas apenas para se vingar dos cruzeirenses, já que um dos baleados, segundo informações recebidas pelo setor de inteligência do BAEP, apontam que se trata do presidente de uma torcida organizada do Palmeiras. De Campinas, Felipe Pereira. O bicho pegou lá na Fernão Dias, infelizmente, né? Mas que coisa, não, Carlão? Que coisa. Eu vi uma nota divulgada pela torcida Máfia Azul do Cruzeiro, agora há pouco aqui na internet, que diz o seguinte: eles marcaram para sair às 6 da manhã de Belo Horizonte porque eles sabiam que a torcida do Palmeiras sairia à meia-noite. Então não tinha como se encontrar, né, no caminho. E a torcida do Palmeiras ou ficou esperando ou se atrasou e as duas acabaram se encontrando. Que fato lamentável. Esperamos que aqui em Campinas seja tudo na mais perfeita ordem, né, Carlão? Não tem santo na história, né? A torcida do Cruzeiro, ela emitiu, né, colocou um comunicado aí nas redes sociais, falando que foi uma emboscada. Aí teve também um vídeo lamentável do Paulo Serdã, que é o presidente de honra da Mancha Verde também, comentando sobre o que aconteceu. É duro, né, Cabela? Isso confunde até a polícia. Tá certo que a polícia sabe, né, as parcerias, né, aquelas famosas uniões que a gente fala aí entre as torcidas. Então a Máfia Azul é o seguinte: ela é amiga da torcida independente do São Paulo e a Mancha Verde, ela é amiga da galoucura do Atlético Mineiro. Tudo isso para um jogo aqui em Campinas, entre Cruzeiro e Ponte Preta, e o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro lá em BH. Olha só a situação.
E a gente se deparou hoje com cenas lamentáveis, né? Cenas horrorosas. Imagine você ou está a passeio, ou está trabalhando, independente da situação, você está na estrada e se depara com um bando de marginal ali, brigando, dando porrada, soltando tiro, batendo, pelo amor de Deus. É lamentável. E as imagens estão aí. A polícia, o setor de inteligência da polícia, acho que é bem capaz de identificar quem participou de todo esse vandalismo. Infelizmente, né, Carlão? Acho que essa restrição que tem de torcida visitante aqui em São Paulo vai acabar sendo estendendo para o Brasil inteiro, porque não tem mais jeito, né? As torcidas brigam. Isso é só um atestado de que a polícia não é capaz de controlar, de fazer uma segurança. Agora, todo mundo sabe que isso daí, que quem tá no meio do futebol, quem já conviveu até com torcida, ou tem amigos influentes em torcidas organizadas, isso é tudo combinado. Não é que a torcida do Cruzeiro saiu 6 para a saída pra não encontrar com a do Palmeiras. Isso é tudo combinado. Conversa. É assim, né? Mas foi uma emboscada, mas 2 bicudos não se beijam. Então não vamos brigar. Vamos embora. Pra que, né? Sei lá, não sei. Mas enfim. E justamente hoje, Cabela, que teve uma notícia até boa para as torcidas, para a festa na arquibancada, que foi permitida, saiu no Diário Oficial, a volta das bandeiras com mastro nas arquibancadas do estado de São Paulo. Que beleza, que maravilha. Você vê, e aí uma briga dessa na estrada, né? Não precisa de bandeira nem de mastro lá, não é? Pois é. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, os comentários do Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, plantão do Fábio Scheibe, a coordenação de esportes é do Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Nós estamos aqui no Moisés Lucarelli, hein? Daqui a pouquinho quero mostrar as imagens do gramado aqui no Moisés Lucarelli, onde daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Ponte Preta e Cruzeiro. Intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Com os... Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Legal, vamos falar das estradas. Movimentação neste momento. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente vem falando, não é, desde o começo da semana, questão aí das pistas molhadas, da visibilidade, e por conta disso, nós temos acidentes nas rodovias da nossa região. É o caso da Bandeirantes, onde aconteceu um acidente entre um carro e uma carreta.
A princípio, sem vítimas, segundo informações da Polícia Rodoviária, e esse acidente aconteceu nas proximidades do anel viário Magalhães Teixeira, para quem vai em direção do interior, utilizando a rodovia dos Bandeirantes. Por isso, siga aí com atenção no sentido de São Paulo. Aí, por enquanto, as duas rodovias seguem sem dificuldades, e na rodovia Anhanguera, trânsito já intenso, principalmente em direção de São Paulo, na altura de Jundiaí. Cabela. Você volta daqui a pouquinho, Mário. Com o seguro Mafre Alto você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. O Vôlei Renata chegou à 5ª vitória seguida e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista. Na noite de ontem, jogando fora de casa, lá em Suzano, venceu por 3-1, 25-20, 16-25, 25-21 e 25-22. No primeiro duelo da série semifinal do torneio estadual. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 8h30 da noite, no Taquaral. Uma vitória do Vôlei Renata coloca a equipe de Campinas na final do Campeonato Paulista masculino.
Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. Muito bem, são 4 horas e 25 minutos. Estamos com o Rafael Bellatini, ele direto de Braga, eu do Moisés Lucarelli, Carlão e o Fábio Chaves estão no estúdio. Que coisa, hein, Rafa? Boa tarde. Tudo bem, é uma conexão bem longa e então eu fiz certo aqui. Porque eu atrasei um pouquinho porque eu tive que tirar o meu novo uniforme, que agora eu estou treinando de verde, e aí eu acho que não seria muito bem-vindo ao Moisés Lucarelli, né? Com certeza não, né, Carlão? E o Rafa conhece muito bem, sabe que o verde lá não é muito bem recebido, não. Pois é. Mas, Rafa, ontem, já que você está em Portugal, né? Ontem, né? Portugal perdeu para a Espanha, né? Ontem. Nossa, tô meio perdido no tempo, rapaz. Eu também tô um pouquinho perdido no tempo, mas ontem tivemos a partida encerrando ali, né? A classificação, Portugal jogava em casa, precisando de apenas um empate para conseguir a classificação para o Final Four, tentar o segundo título, né, da Nations League. Eu fui campeão da primeira edição da Nations League, mas acabou perdendo no finalzinho. Eu até brinquei, viu, Cabelo? Eu tava assistindo a partida, fui lá no estádio, fui aqui em Braga, né? Então eu assisti a partida lá. A gente tem alguns detalhes para falar desse jogo, mas que a equipe da Espanha, ela tem uma tática bem ousada, que ela mata o adversário de tédio antes de tentar fazer um gol. Porque o primeiro tempo inteiro e até os 30 minutos do segundo tempo, a Espanha pegava a bola, tocava, não chegava a lugar nenhum. Portugal criava uma chance, criava outra, teve umas 3, 4 boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo criou mais umas 2 chances, e aí nos minutos finais a Espanha dominou o jogo, começou a pressionar, empurrou Portugal para trás. Fernando Santos, treinador, também cometeu algumas besteiras, algumas barbaridades e chamou a equipe da Espanha para o seu campo de ataque, né? E aí saiu o gol no finalzinho, já nos 88 minutos, os 43 do segundo tempo, e a Espanha está classificada junto com a Itália,
Países Baixos e Croácia. Esses serão os times, a Holanda, né? A gente fala, Países Baixos aqui, são os times que vão fazer o Final Four lá em junho do ano que vem, porque agora a Nations League para, porque o foco é outro, né? O foco é em Copa do Mundo. Você falando da Espanha, sim, a gente lembra de uma Espanha diferente em campo, né, Carlão? Uma Espanha mais ofensiva, mais brigadora. Fúria, né? A fúria, meu Deus do céu, Carlão. É verdade, a fúria que começou lá em 86, né, com a goleada, né, da Espanha sobre a Dinamarca, a época Dinamáquina, né, e de lá para cá muita coisa aconteceu. O futebol espanhol virou a sensação no final dos anos 2000, né, 2000 e 2008 com o Euro, 2010 com Copa do Mundo, e hoje tentando aí buscando esta reformulação de uma outra maneira de jogar. Ô Rafa, pois a gente viu até nas redes sociais parentes do Cristiano Ronaldo brigando com os torcedores de Portugal, tal, são injustos, não souberam reconhecer o que a seleção de Portugal, ou não sabem reconhecer o que a seleção de Portugal fez, coisa e tal. O Rafa, é o seguinte, como que o europeu enxerga esta competição? Assim, é como a gente, é como o sul-americano encara a Copa América, porque o torcedor europeu ele dá muito valor para a Euro, quase semelhante à Copa do Mundo, mas essa Nations League aí, como que o torcedor da Europa ele encara esse torneio? É misto, o sentimento é misto, né? Todo mundo quer, como tá disputando, ele quer chegar, ele não se importa muito até no momento em que tem a chance. E aqui o que juntou mais foi a questão da rivalidade. Portugal e Espanha é quase um Brasil e Argentina, só que as torcidas estavam muito mais próximas ali. Eu até fiz alguns stories mostrando no entorno do estádio, bandeira da Espanha, no meio de Portugal, então tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas na hora que começa o jogo, a coisa pega. De fato, tem a rivalidade, tem toda essa briga entre os dois países, que já foram um país só lá no passado, e tem toda essa rivalidade, mas é por isso. Não que vai mudar o preço do euro, que vai subir, que vai... mas quer disputar. E Portugal sabe que talvez seja a melhor chance dela, né? Ganhou a Nations League, ela foi campeã da Euro, ela tenta mostrar para os seus vizinhos que ela tem o seu poder, ela tem a sua qualidade. Talvez o Mundial não seja. E a bronca que existe com a seleção portuguesa aqui já é de uma longa data, com o técnico Fernando Santos, e a sua dificuldade, e eu sei que isso vai ser muito complicado, mas uma hora Portugal vai ter que deixar o Cristiano Ronaldo ir, né? Vai ter que perceber que não tá dando certo, que não funciona. Portugal errou, devia ter tirado o Cristiano Ronaldo no segundo tempo da partida, acabou fazendo substituições, deixando ele lá, mas ele era uma peça a menos, ele não tem mais. No segundo tempo teve um lance que ele pega a bola no campo de ataque e tem só um marcador, ele ganha na velocidade, mas ali ele faz um cruzamento para o meio da área para ver se alguém chegava. Eu falei, em outros tempos ele não passava essa bola jamais e o defensor não ia pegá-lo por nada, mas ele faz porque ele sabe que aquele foi o pique que ele podia dar e depois não tinha mais condição. Pois é, o tempo passa para todo mundo, né? Ninguém fica para semente, não. Vai passando o tempo, cada momento você tem que estar de acordo com a sua idade. E a gente sabe que Cristiano Ronaldo, o Messi está um pouquinho melhor, parece que fisicamente, né? Pelo menos jogando com Jamaica, né? Não sabe também, tem que ver isso, né? E outra questão, né? O Cristiano Ronaldo não teve uma pré-temporada. A briga toda dele com a equipe do United, ele não tem tido ritmo de jogo, tá jogando muito menos no United do que o Messi joga na equipe do PSG. Então, tudo isso influencia na hora de ver de campo. Mas, de fato, você percebe o Cristiano Ronaldo. Eu olhava em campo e falava pro meu filho, né? Você tá assistindo aqui o Cristiano Ronaldo. É um dos maiores de todos os tempos. Mas ele já não é mais aquele maior de todos os tempos. Vai ficando, né? Rafa, nosso tempo foi um pouquinho mais curto hoje, são 4h32 aqui. Um abraço para você, até semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Vem chegando aí o repórter CBN, intervalo, a gente volta já. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, foi eleito diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde. A eleição foi realizada em Washington, nos Estados Unidos.
o brasileiro terá um mandato de 5 anos que começará em fevereiro de 2023. Atualmente, Jarbas Barbosa é diretor assistente da UPAS. A cidade do Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. A aplicação estava suspensa para esta faixa etária desde agosto por falta de doses. A Secretaria Municipal de Saúde informou que quase 40 mil crianças receberam a primeira dose desde julho. A Petrobras vai reduzir em 0,84% os preços do querosene de aviação vendido às distribuidoras a partir de sábado. É a terceira queda seguida no preço do combustível, que já havia sido reduzido em 10% em setembro e em 2,6% em agosto. Segundo a Petrobras, os ajustes seguem às oscilações do mercado internacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs uma nova rodada de sanções contra a Rússia em razão da invasão militar da Ucrânia. As medidas devem incluir restrições comerciais mais severas, punições contra oligarcas e a limitação ao preço do petróleo russo. A proposta será levada ao plenário da União Europeia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Aproveitando o esquema especial de trânsito aí nas proximidades do Moisés Lucarelli. Serão 15 pontos de bloqueio aí na região, no entorno do estádio, não é? Aqueles pontos já conhecidos, Cabela, para quem segue na Afonso Pena, alguns trechos de cruzamento com a Frei José de Monte Carmelo, também região da Fernando Costa. Por isso, muita atenção, esses bloqueios começam a partir das 5 da tarde, devem durar até logo depois do jogo, ali por volta das 10 horas, e claro, há essa expectativa aí por conta da questão da segurança também, a gente vai seguir acompanhando e trazendo essas atualizações. Então, só para a gente reforçar, a partir das 5 horas começam os bloqueios aí nas imediações do estádio Moisés Lucarelli, por isso, muita atenção para quem é da região da Ponte Preta. Cabela. Legal, Mário. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Só o seguinte. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta aqui do Moisés Lucarelli. Aliás, na volta aqui eu gostaria até que o nosso Daniel França mostrasse o gramado. Ali no círculo central do campo, ali, Carlão, agora não dá para ver mais, mas quando chegamos aqui tinha uma poça d'água ali no centro do gramado e uma bem próxima à grande área, no gol da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli. A drenagem aqui é sempre um problema, né, Carlão? O gramado da Ponte já teve momentos mais importantes, né? Hoje realmente não é um dos melhores, isso pode atrapalhar sim o desenvolvimento do jogo, até porque são duas equipes que vão procurar jogar, né? Cruzeiro como líder, buscando um postulante ao título, a Ponte tentando aí se posicionar entre os melhores também da Série B. A gente espera que o gramado não tenha tanta influência assim, mas o tempo, né, está atrapalhando um pouquinho. Eu creio num gramado pesado que pode atrapalhar realmente a parte técnica do jogo. Muito bem, bota o hino da macaca aí, Bolachinha. É a Ponte, a gente está falando do gramado, entra em campo daqui a pouco contra o líder Cruzeiro, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, chegando com informações da Ponte. Hoje, partida importante e decisiva para a Macaca contra a equipe do Cruzeiro. A Ponte tem essa diferença para o Vasco da Gama de 5 pontos. O Hélio dos Anjos, na última rodada, endossou esse discurso de briga pelo acesso, que a Ponte Preta definitivamente está na briga pela 4ª posição, né? Já que a tendência é que Bahia e Grêmio também confirmem o acesso ao lado do Cruzeiro. E são aí 4 ou 5 times brigando por essa quarta vaga. O Vasco é um time que tem 8 derrotas seguidas como visitante no campeonato. Em nenhum momento na Série B um time subiu tendo 8 derrotas consecutivas como visitante. Então, se o Vasco conseguir isso, vai ser a primeira vez. Mas essas oscilações alimentam a esperança de outros times de que é possível sonhar pelo acesso. Para o jogo de hoje, a Ponte não conta com o Matheus Silva, ele pertence ao Cruzeiro, também está tratando de um trauma no joelho, então a única mudança deve ser no sistema defensivo, com a entrada do Guilherme Souza ou até mesmo a entrada do Thiago Oliveira. Provável ponte de Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, meio campo com Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson, Elvis, Fecim e Luca. Essa é a provável ponte. Eu tenho o Cruzeiro também, já com acesso confirmado em busca do título. Rafael Cabral no gol, os 3 zagueiros Eivaldo Oliveira e Eduardo Brock, meio campo com William Oliveira, Machado, Wesley Gasolina e Bidu, Bruno Rodrigues, Luvanor e Edu. Esse é o time do Cruzeiro provável para hoje. Quem apita é Ramon Abate Abel, ele é de Santa Catarina, hoje no Majestoso, para comandar tudo de Ponte Preta e Cruzeiro. Cabela.
Quando fala em Ramon Abate Abel, dá até um frio na espinha, rapaz. Meu Deus do céu, é para um jogo que nem hoje aqui, Ponte Preta e Cruzeiro. Vamos falar do jogo, Carlão. Vamos deixar um pouquinho do sonho de acesso lá. A gente já falou bastante a respeito disso. Vamos falar do jogo de hoje. Ponte Preta enfrentando o Cruzeiro aqui hoje. A Ponte Preta praticamente vai partir para cima do Cruzeiro. Claro, com aquela marcação de meio campo que a gente já conhece. A zaga da Ponte Preta está muito bem. E o ataque vem melhorando jogo a jogo a Ponte Preta. Pode dar um trabalho gigante pro Cruzeiro, não esperado pela equipe azul e branco de BH, Carlão? Ah, mas o Cruzeiro sabe o que vai enfrentar, né? A Ponte, nesse segundo turno, a gente pode considerá-la como uma das sensações da competição, né? Por tudo que ela tem feito, pela maneira como ela se recuperou, pelo time que manda a campo, né? Apenas o Matheus está fora, ou seja, a equipe considerada titular aí para enfrentar um Cruzeiro. Um Cruzeiro que vem, de certa maneira, tranquilo pelo primeiro objetivo ter sido conquistado, que foi o acesso. Agora quer o título sem dúvida alguma, mas a gente sabe que de repente a equipe pode entrar numa zona de conforto e a Ponte pode se aproveitar. Agora, que nós vamos acompanhar uma grande partida, isso sem dúvida alguma, pela qualidade do Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro representa, pelo objetivo do Cruzeiro e também pelo objetivo da Ponte. Tudo bem, eu não acredito tanto em acesso, mas a pontuação está aí, a matemática permite. Então a tendência é de que tenhamos aí uma grande partida entre campineiros e mineiros, esquecer aí os acontecimentos extracampo e pensar realmente dentro das quatro linhas. Vem o Bidu aí, que é sempre uma atração, o Bidu gosta de dar uma provocada, o torcedor da Ponte vai pegar um pouco no pé dele também. Tem o Edu, que é um artilheiro, tem o Bruno Rodrigues, né, que passou e deixou sua marca aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então é uma noite de reencontros e eu acredito, uma noite de reencontros regada a um bom futebol, tanto da parte da Ponte como da parte do Cruzeiro. Tem mensagem no YouTube aqui da CBN Campinas, torcedor preocupado em não vir para o estádio devido ao que aconteceu lá na Fernão Dias, o confronto entre cruzeirenses e palmeirenses. E o André Berenguel me manda aqui pelo WhatsApp um posicionamento do Major André Luiz, do BAEP, da PM de Campinas. Ele diz o seguinte: acionamos mais policiais para reforçar o entorno do estádio. E disse mais aqui, o policiamento também irá contar com o reforço do 3º Batalhão de Choque de São Paulo, que vai vir para ajudar aqui essa tarde, né, final de tarde, começo de noite, aqui no Moisés Lucarelli, portanto, para dar um pouquinho mais de segurança para esse confronto entre Ponte Preta e Cruzeiro, mas a gente espera que não aconteça nada de errado, nada é normal, que a torcida venha para campo realmente para torcer para a sua equipe, para acompanhar o jogo, né? Vamos ter um grande jogo essa noite aqui no Moisés Lucarelli. E pensando justamente nesse jogo, é que a Ponte Preta pensa agora sim, falando em brigar pelo acesso, né? E tem confrontos importantes pensando por esse lado, né, Júlio Nascimento? Cabela, a Ponte, ela precisa tirar essa diferença de 5 pontos pro Vasco. E só que para analisar também a sequência dessas equipes, né? O Vasco, que é o 4º colocado, ele pega Londrina em casa, Operário fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma em casa, Sampaio Correia em casa e Ituano fora. Então, dá para considerar que Londrina, Sport, Criciúma e Ituano são times com uma pontuação aí no máximo em 6 pontos, são times que ainda sonham com o G4. O Vasco tem a maior quantidade de confrontos diretos de todos os outros times. O Londrina também tem uma agenda difícil. Vasco, que é confronto direto, Guarani, Grêmio, que é confronto direto, Sport é confronto direto, Ituano é confronto direto, pega o Sampaio Correia. O Ituano tem uma agenda um pouco mais calma, CRB pega o Cruzeiro, que tá aí brigando pelo título, pega o Guarani, que tá brigando para escapar, Criciúma, Sampaio Correia, Londrina e Vasco. Retiro o que eu disse, Cabelo, a agenda do Ituano é difícil também. E só para passar aqui a agenda da Ponte, Cruzeiro em casa, Sampaio Correia fora, Vila Nova em casa, Tombense fora, CSA em casa, Criciúma em casa e Náutico fora. Acho que dá para apontar que sim, a Ponte tem a agenda mais acessível, né? Que ela pega o líder Cruzeiro, mas ela pega o Sampaio, o Vila Nova e o Tombense, que estão numa situação intermediária, pega o CSA que tá desesperado, pega o Criciúma, que é um confronto direto, mas o Criciúma pode chegar lá sem possibilidades matemáticas de qualquer coisa. E o Náutico vai estar só cumprindo tabela na última rodada. Então acho que desses que eu citei, talvez a Ponte é quem tem a tabela, não digo mais fácil, mas mais acessível, com base nos objetivos dos seus adversários. Mas tem aquela história, né, Cabela? Cada jogo tem a sua história, né? Cada jogo tem sua história. E dessa reta final, Carlão,
reta final, não tem jogo fácil não, viu, Carlão? Não tem. Ainda bem que o Júlio retirou essa coisa de agenda tranquila, porque ninguém tem agenda tranquila. Cada time com o seu objetivo, uns tentando sair de uma zona incômoda, outros tentando chegar, né? Cada equipe com o seu sonho, né? Já que é o prato do dia lá no estádio Moisés Lucarelli, como nós falávamos pela manhã, o Cabelo, a matemática permite, os números são frios, os números estão aí, a tabela está aí também. Eu, sinceramente, eu não acredito, até porque o Vasco é o quarto colocado. Mas quando você se depara com estas estatísticas até que o Julião passou pra gente, você acaba criando uma certa expectativa, ou o torcedor acaba criando uma expectativa. Eu acho que cabe à Ponte jogar o jogo. Joga contra o Cruzeiro, pensa na outra rodada, de repente vai que, né? Aquela coisa, o não ela já tem. Então ela vai fazendo aí, já cumpriu praticamente o seu papel com relação à permanência na Série B. Então não é proibido sonhar, né? Então eu acho que a Ponte tem que continuar nessa batida, ou o professor Hélio dos Anjos continuar aí a colocar na cabeça dos seus atletas de que é possível, pouco provável, mas é possível. A Ponte é jogo por jogo, aí de repente chega lá no fim, vai que a matemática ainda possa permitir que a Ponte busque aí uma vaga entre os 4 primeiros colocados. Faltando 11 minutinhos para 5 horas da tarde, tem muita gente aqui no YouTube acompanhando a nossa transmissão. Estamos aqui no Moisés Lucarelli. Gostaria que o Daniel bote uma panorâmica aqui do estádio, deu até para ver o Naldo. O Naldo está trabalhando aqui, fazendo os preparativos aqui, para daqui a pouquinho nós transmitirmos a partida entre a Ponte Preta e o Cruzeiro. Estamos aqui no Moisés Lucarelli, já instalados para o grande jogo daqui a pouquinho, 7 horas da noite, Ponte Preta e Cruzeiro. Vamos pro intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, já estamos de volta, faltando 6 minutinhos para 5 da tarde. Agora para falar do Bugrão, bota o hino do Guarani aí, bolachinha. O Guarani que continua brigando contra o rebaixamento, tem um confronto direto contra o CSA na próxima sexta-feira. Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, chegando com informações do Guarani, que tem compromisso na sexta-feira contra a equipe do CSA. Jogo importante para o Guarani, um confronto direto de dois times que querem fugir dessa situação incômoda da zona de rebaixamento. Os dois times empatados com 35 pontos e é importante o Guarani vencer, porque além de abrir uma margem de 3 pontos para o CSA, que neste momento é o primeiro time na zona de rebaixamento, abriria 2 vitórias de diferença, que é o principal critério de desempate. Então o Guarani, se conseguir esse resultado positivo, ele garante no mínimo mais 2 rodadas fora da zona de rebaixamento nesse momento da competição. Isso é uma grande vantagem. Então, a comissão técnica tem trabalhado, de fato, como uma grande decisão esse confronto contra o time alagoano, que venceu na última rodada aqui para o Tombense e vem também bastante motivado para enfrentar o Guarani. Em relação ao time titular, a tendência é que o Guarani tenha força máxima no que considera o time ideal no segundo turno técnico Moser, com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac e Giovanni Augusto, na frente Júlio César e Yuri Tanque. Esse é o time do Guarani que nos últimos 10 jogos tem aproveitamento de G4 e tenta embalar pela primeira vez na temporada 3 vitórias consecutivas a partir de sexta-feira contra o CSA. Cabela. É um jogo complicado para o Guarani lá no Rei Pelé contra o CSA. Nós vimos aí anteontem, né, o jogo do CSA contra o Tombense na segunda-feira à noite. O CSA acabou vencendo, foi uma guerra, a torcida presente demais, torcendo para o CSA lá no Rei Pelé, empurrando a equipe alagoana para cima do Tombense. Foi uma verdadeira guerra e é o que o Guarani vai enfrentar pela frente lá na sexta-feira, né, Carlão? Com certeza, Cabela. O que o Júlio disse no noticiário da Ponte se encaixa perfeitamente para o Guarani. É claro que os objetivos são distintos, mas é uma final. É uma final, é claro que se acontecer um revés, o Guarani tem como recuperar, né? Mas é um jogo importantíssimo em que o Bugre vai precisar ter estratégia, muita inteligência, muita calma, concentração, minimizar os erros, né? Tentar ter a personalidade quando estiver com a bola, estádio lotado, um clima todo adverso, uma atmosfera toda ela favorável ao CSA. Agora, o CSA não é nenhum super time, né? Tanto é que mostra aí a campanha fraca que faz, é o integrante do Z4. E o Guarani tem pontuação de Z4, mas vive um momento até melhor, vive um momento de subida, né? O bico do avião para cima, como você gosta, né, Cabelo? Então eu acredito sim num bom jogo do Guarani, com todas estas situações, né, dentro das 4 linhas, mas eu vejo assim, o Guarani nesta boa fase tem todas as condições para vencer, tem a volta do Giovanni Augusto, embora o time tenha tido um bom comportamento contra o Novo Horizontino sem o Giovanni Augusto. O Kaique jogou muito bem, né, assumiu a responsabilidade, e agora com o Giovanni Augusto de repente as coisas podem se encaixar ainda mais. Dá para acreditar sim num bom resultado, e eu acredito até no empate, que podemos considerar como um bom resultado, porque é um campeonato de estratégia. Você empatando deixa o CSA lá embaixo na zona de rebaixamento, você consegue ficar mais uma rodada fora para definir em casa, e aí sim ir construindo aos pouquinhos ou a cada rodada esta campanha de permanência.
É verdade. Ô, meu caro Fábio Scheibe, como que está a diferença entre Guarani e CSA? O Guarani é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o CSA é o primeiro, né? É isso? É verdade, Cabela. Como disse o Júlio anteriormente, a diferença é por número de vitórias. Nesse momento, o Guarani tem 35 pontos, 8 vitórias e um saldo de -7. O CSA, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem os mesmos 35 pontos, 7 vitórias e um saldo de gols de -6. A diferença é no número de vitórias, né? Então, o empate lá pro Guarani não é de todo ruim, né, Carlão? Termina mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é o resultado para se descartar. É claro que empatando, você fica fora da zona do rebaixamento. Estrategicamente, não deixa de ser um bom resultado. A parte ruim é que você derrapa, né? De repente, num tropeço e a vitória do adversário dá a condição aí do CSA ultrapassar o Guarani. Mas isso deixa para um outro plano. Primeiro é pensar, sim, em pontuar. Esse empate não seria ruim. Agora, uma vitória, eu acho que praticamente selaria aí a permanência do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Muito bem, são 16 horas mais 59 minutinhos, mais uma panorâmica do gramado aqui do Moisés Lucarelli. Galera tá batendo na porta aqui, a gente tá acabando o programa, a gente já vai aguenta aí um pouquinho só. Uma panorâmica aqui do gramado, aqui do Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho a bola vai rolar, 7 horas da noite, pra Ponte Preta e Cruzeiro, aqui em Campinas. Não dá pra gente ver ao fundo, mas tem um barradão preto ali de chuva. Esperamos que essa chuva passe agora, vá pra longe, não venha pra cá, porque já está frio, 16 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. A temperatura tende a cair e poderemos ter chuva durante o jogo. Um abraço pra você, Carlão. Valeu, Cabelinha, um bom trabalho, até amanhã, tchau, tchau. Abraço, Fabião, até amanhã. Valeu, Cabela, até mais tarde. Daqui a pouquinho, 7 da noite, a bola rola com a presença da CBN Campinas. Com todas as emoções, eu estarei ao lado do... CBN Esportes Campinas, segunda edição.